Olá pessoal, essa é a nossa terceira aula de gestão de serviços logísticos. Eu sou o professor Ari Ricardo e nós vamos hoje falar sobre mais alguns temas importantes da gestão de serviços para a logística. Então pessoal, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o levantamento de requisitos para escolher, né, um operador logístico. Também apresentarei a questão do condomínio logístico como possibilidade de terceirização e também tratar um pouquinho do consórcio modular. Quando nós falamos de terceirização de serviços logísticos, gente, é bom sempre e recomendável nós desenvolvermos uma documentação para que você possa escolher o parceiro ideal para aquele projeto de terceirização. Então, se eu pudesse aí escolher algumas etapas, né, os professores do Figueiredo, o Fleury e o professor Anque também lá da UFRJ, eles têm alguns artigos muito interessantes que eles falam sobre esses assuntos de terceirização de serviços logísticos, né? E eles até identificam algumas etapas como potenciais etapas de escolha desses operadores, tá? De serviço logístico ou dessa terceirização. Esses professores eles detalham na primeira etapa como sendo a identificação de parceiros em potencial. Então, eu primeiro preciso identificar no mercado quem são os potenciais parceiros que possam contribuir, né, nesse trabalho de terceirização. Então, quem é que eu posso, ou quais empresas elas estão no mercado hoje e que podem contribuir na terceirização ou que podem prestar um serviço de terceirização das atividades logísticas. Depois eu vou aplicar aí aplicar um Request for Information, que é uma requisição de informações, né? Eu vou elaborar uma documentação para solicitar informações dessas empresas. A partir disso, eu realizo visitas e entrevistas. Aplico um outro documento que é o Request for Proposal, que é uma documentação que vai detalhar aí uma proposta de terceirização de serviço. E com base nessas documentações, visitas e entrevistas, eu vou fazer uma seleção do meu prestador de serviço logístico, tá? Com base na análise dessas questões todas e também dessa documentação. Aqui eu coloquei para vocês aquelas mesmas etapas, então identificação dos parceiros, aplicação dos questionários. E esses questionários, gente, eles são sempre desenvolvidos com base nos requisitos do serviço que eu quero contratar. Então é sempre bom lembrar que eu preciso pensar no tipo de serviço que eu estou contratando. Tá? Eu vou contratar um serviço de armazenagem, é um serviço de distribuição, é um serviço de abastecimento de uma linha de produção. Eu estou falando de um serviço logístico que trata aí de operações de comércio internacional, importação, exportação. Vai existir integração de modais. O que eu estou contratando? Quais são os requisitos dessa contratação? Ou seja, o que eu espero desse tipo de serviço, né? Tudo isso eu preciso colocar nessa proposta. Quando você vai comprar um produto, por mais simples que ele seja, você tem um detalhamento, ainda que não formal, ainda que você tenha um detalhamento informal, você tem um detalhamento daquilo que você quer comprar, ou daquilo que você precisa comprar. Você imagina características do produto, como cor, dimensões, são características físicas do produto que você está comprando. Então, se você vai comprar um veículo, você sabe que você quer comprar um carro de passeio, com determinadas características, consumo de combustível, tamanho, cor, você vai olhar preço de seguro, ou seja, você tem uma série de informações de entrada para essa escolha do produto. Quando a gente está falando de contratar um serviço, você também tem essa questão de você determinar aquilo que você quer contratar. Então precisa ficar muito claro para você o que você está contratando, que tipo de serviço, quais são os critérios que você vai usar para contratar esse fornecedor e para avaliar o serviço. Então, ao definir esse conjunto de requisitos, você informa ao fornecedor que tipo de requisitos você espera e a partir disso ele pode te responder se ele quer ou não quer, se ele tem condições ou não de
seguir com esse projeto, tá? De terceirização. A própria norma ISO 9001, que é uma norma de gestão da qualidade, ela fala muito isso, né? Que é, eu já comentei com vocês na aula anterior, que é a análise crítica de contrato. É definir aquilo que eu quero contratar e verificar se os meus fornecedores potenciais eles têm capacidade para fornecer o que eu espero. Tá? Então, isso é muito importante, que eu faça essa avaliação. As visitas e entrevistas são fundamentais para complementar essa aplicação do questionário que você já determinou como requisito dessa prestação de serviço. Então, fazer visitas, verificar instalações, conversar com outros clientes dessas empresas, entrevistar, fazer reuniões, tudo isso leva tempo e você vai ver que dá resultado porque você passa a conhecer melhor os seus fornecedores. Tá? E você passa a ter também um método objetivo e científico de escolha de um fornecedor. Então, eu não estou escolhendo um fornecedor porque eu gostei mais daquele fornecedor, e quando eu falo gostei mais, eu estou falando de um critério não objetivo. Né? Quando nós aplicamos avaliações aqui na universidade para avaliar o desempenho do aluno, quando você faz uma prova, é um critério objetivo de análise do seu desempenho. Então, eu fujo do subjetivismo da avaliação quando eu aplico uma prova objetiva, desde que, claro, essa prova ela avalie o seu desempenho com base naquilo que você estudou e daquilo que foi ministrado como conteúdo para você. Quando eu avalio o meu fornecedor com base em critérios objetivos e eu entrego esses critérios para ele, eu estou determinando quais são as regras do jogo. O que eu espero contratar, o que eu espero como nível de desempenho, e ele vai dizer se pode ou não cumprir aquele nível de desempenho, e vai me dizer as regras do jogo e vai dizer assim, olha, eu consigo te atender com esse custo, com esse nível de preço, e eu também vou colocar isso na balança para na hora de escolher o fornecedor. Mas eu preciso determinar o que eu quero, né? Quais são os níveis de serviço que eu espero dele? Lembra da aula de nível de serviço? Eu também vou determinar isso. E nas visitas e entrevistas eu posso ter uma medida também daquilo que ele realmente pode fazer ou não. Então eu posso olhar as instalações, verificar tecnologia disponível, equipamentos, tudo aquilo que pode impactar a qualidade desse serviço eu vou avaliar. Tá? Depois disso eu vou aplicar aí a proposta, né, a requisição de proposta de serviço e vou selecionar com base nessas informações. Então, gente, essa primeira etapa ela se constitui de uma etapa muito importante, tá? Que é de determinar essas características básicas que eu vou utilizar e quais são os parceiros potenciais que podem atender essas características. Quando eu for aplicar o questionário, eu posso verificar uma série de requisitos agrupados. Então, eu posso verificar a estabilidade financeira, eu posso pedir as demonstrações financeiras desses fornecedores para analisar. Posso analisar os serviços que eles oferecem, qual a infraestrutura, qualificação do pessoal. Então, que tipo de qualificação esses funcionários têm? Quais são as questões de gerenciamento de risco? Tá? E eu posso agrupar esses critérios em conjuntos de critérios que são critérios comuns aí de determinados agrupamentos. Por exemplo, financeiro, eu posso colocar lá no meu critério 1. O critério 2 pode estar relacionado com outro tipo de análise. Então, por exemplo, além de analisar as questões financeiras, eu também posso verificar se esse fornecedor tem algum tipo de pendência com relação à justiça do trabalho, questões de recolhimento de tributos, de impostos sobre a folha de pagamento, já que eu posso ser considerado como, quando não há o pagamento desse recolhimento desse tipo de tributo, eu posso, em algum tipo de ação trabalhista, posso ser considerado como coparticipante aí dessa responsabilidade. Tá? Então eu posso criar esses critérios e fazer essas avaliações, essas auditorias. Posso incluir requisitos de qualidade nessa auditoria, a qualificação dos funcionários desse fornecedor. Então, imaginem vocês que eu tenho lá um operador de empilhadeira que ele precisa ter o treinamento dele anual. Então, eu vou tentar verificar, né,
se esses operadores têm treinamento, as pessoas têm treinamento para usar sistema. E tudo isso, gente, está relacionado com a questão da evolução dos serviços logísticos, né? Lá na década de 50, 60, 70, eu tinha lá uma questão muito interessante que eu olhava sempre a logística como armazenagem, estocagem e transporte, né? Com a evolução do tempo, a gente vai percebendo que os serviços logísticos eles vão tendo uma outra característica. Eles vão sendo desmembrados em tipos de serviços menores, os quais eu posso agregar valor para o meu cliente. Então, eu posso ter montagem de pedidos, montagem de kits, estocagem, junto com serviços de valor agregado, né? Então, os centros de prestação de serviços logísticos hoje eles são uma evolução daquilo que eram os armazéns há muito tempo atrás. E esses serviços logísticos muitas vezes ocorrem, né, em centros de distribuição que tem por objetivo gerenciar essas mercadorias na distribuição física. Então, eu tenho a atividade do centro de distribuição em receber esses produtos, separá-los para mandar para os meus clientes ou mesmo para as minhas outras unidades de negócio. Caso, por exemplo, de um supermercado que pode ter aí centros de distribuição que vão mandar os produtos para os supermercados que vão abastecer os clientes, os consumidores finais. Essas atividades podem englobar recepção, expedição, manuseio, armazenagem de mercadorias, administração de informações desses produtos, emissão de nota fiscal, conhecimento de transporte e todos os outros documentos. Então eu tenho lá uma série de serviços conjugados que podem ser prestados nesses centros de distribuição. Nós temos, gente, tipos de distribuição, né? Então eu posso concentrar, né, os meus fornecedores entregando no meu centro de distribuição e depois eu fazendo a distribuição para os meus clientes, né? Cargas consolidadas. Então esses fornecedores podem ser indústrias entregando para o CD, as minhas fábricas entregando para o meu CD, para depois distribuir para os clientes. Eu posso ter a questão também de você receber e fazer o cross-docking, que é a passagem pelo centro de distribuição, então eu estou recebendo e eu não tenho armazenagem do produto, eu já mando direto para expedição. E outro tema interessante aí na gestão de serviços logísticos está relacionado com o condomínio logístico, né? Que é o conjunto de vários galpões com flexibilidade de modularização de espaços, né, em um único terreno. Então, o condomínio logístico ele tem essa característica de modularizar, né, esses galpões para que eu possa concentrar várias empresas naquela área e eu possa fazer divisão de serviços, né? Então, eu tenho a mesma portaria, tenho divisão de custos de portaria, de segurança, controle de estoque, tudo isso concentrado num único local. Então, esses condomínios logísticos eles são projetados para que eu tenha realmente ganho de escala, né? Para que eu possa concentrar ali operadores logísticos, transportadoras, indústrias e varejo, né? Atendendo às necessidades de armazenagem e distribuição. Então é muito comum hoje você encontrar condomínios logísticos muito próximos, por exemplo, de rodovias, né? Castelo Branco, outras rodovias que proporcionam rápido acesso, né, aos mercados consumidores, para que essa distribuição seja realizada de maneira muito rápida, né, e que eu consiga alcançar o consumidor com o menor custo possível. E o Ilus, né, realizou uma pesquisa com a intenção de descobrir o motivo pelo qual as empresas optam por um condomínio logístico, né? E a pesquisa apontou alguns fatores determinantes. Então, localização do condomínio logístico é algo fundamental, por isso que muitos desses condomínios estão localizados à margem de grandes rodovias que têm acesso aos centros consumidores, a infraestrutura física que é oferecida, então a infraestrutura de armazenagem, movimentação e a segurança patrimonial. Então, a possibilidade de você ter segurança com relação à manutenção desses estoques, da armazenagem dos produtos, movimentação dos materiais.
Pessoal, coloquei aqui também algumas características desses centros de distribuição, né? O cross-docking, por exemplo, é uma prática que vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, mas muito importante para a gente entender o que acontece quando eu faço a prática de cross-docking, que é entregar o produto no centro de distribuição e ele não tem, né, o momento de armazenagem. Eu tenho a transposição da carga da área de recebimento para a área de expedição. Então, coloquei até um exemplo aqui para vocês, né? Imaginemos um centro de distribuição de um hipotético atacadista que recebe produtos vindos de diversos fornecedores, executa o processo de separação e os despacha para os clientes localizados em diversos pontos do país. Essa carga geralmente chega em formato mais consolidado e vai ser despachada na forma fracionada. Coloquei uma figura aqui para vocês. Então, eu tenho fornecedores entregando esses produtos nas docas, faço a separação e eu vou para as docas de saída. No cross-dock eu não tenho a figura da armazenagem. Temos também, gente, o transit point, com o objetivo de atender a determinada região distante da fonte de abastecimento, ou de difícil acesso, ou com restrição de acesso, né, que serão repassadas em um local pré-determinado para outros veículos. Então, quando eu faço o transbordo de carga de uma carreta, por exemplo, para um caminhão menor. Então, no transit point eu tenho aí a carga consolidada, eu tenho um local onde eu faço esse desmembramento do material e entrego com veículos menores, né? Pega na região de São Paulo, da cidade de São Paulo, por exemplo, onde você tem restrições de entrega de horários, por exemplo, e de circulação de veículos maiores, eu posso ter aí uma possibilidade de entrega com veículos menores em horários que já estão determinados. Isso contribui muito para otimizar as questões de serviços, né, logísticos. O Merge in Transit é uma outra prática, né, que é aplicada no processo de distribuição, que eu posso utilizar em múltiplas plantas, né? A lógica do Merge in Transit, gente, é de coordenar o processo de distribuição de tal forma que os macrocomponentes do produto final, que são vindos de, podem ser entregues por diversos fornecedores, possam ser consolidados em um ponto mais próximo possível do consumidor. Então imaginem vocês que eu tenho que montar um computador e eu quero montar esses computadores perto das regiões consumidoras. Então eu monto em um determinado local a possibilidade de montar esses computadores. Então eu mando esses componentes prontos para a região, por exemplo, de Curitiba. Lá em Curitiba eu vou montar um ponto de montagem desses kits, né? Recebo as peças, monto esses kits e distribuo. Então, ao invés do meu fornecedor me entregar em uma única localização, fazer essa produção do produto para depois distribuir no Brasil inteiro, eu já posso pedir para ele mandar esses componentes, né, para um local perto do ponto consumidor, monto os componentes com o produto final e mando para os mercados consumidores, já que eu já estou próximo. Né? Então, eu também utilizo, por exemplo, a questão de transporte. Fica mais fácil eu mandar os componentes, né? Eu consigo otimizar o transporte mandando os componentes separados e mandando e montando numa região. Essa prática, gente, ela é altamente interessante, mas ela depende muito dessa questão da modularização do produto. Os microcomputadores, eles têm essa característica de modularização, né? Eu posso pegar as peças que formam o computador e modularizar isso. Tá? Só outra maneira de fazer esse outsourcing, né, essa terceirização, é o consórcio modular, né, que é muito utilizado na indústria automobilística. Eu consigo
congregar os meus fornecedores e eles participam da linha de produção de montagem do produto. Tá? Então, eles não só entregam o produto, mas eles fazem toda a montagem do produto. Eles participam dessa montagem do produto. Então, é uma forma aí, de acordo com o Carvalho, é uma forma radical de outsourcing. Tá? Eu até coloquei para vocês lá alguns vídeos sobre o consórcio modular que eu gostaria que vocês assistissem lá no nosso material. Mas o que diferencia, né, o consórcio modular? Vocês vão ver lá nos vídeos que essa participação, né, dos fornecedores na produção, na fabricação do produto. Então, o fornecedor ele não é um mero produtor daquela matéria-prima ou daquele componente. Ele é, na verdade, participante do projeto e produção do produto. Então, ele participa ativamente da montagem do produto. Tá? É uma outra maneira de encarar a produção. Já que esse cara participando da produção, você tem até questões de qualidade envolvidas aí. Já que esse cara participando da produção, ele tem a questão de enxergar quais pontos podem ser melhorados lá na produção, no projeto do produto. Ele participa ativamente da montagem. Então, se ele participa ativamente, ele com certeza vai trabalhar de maneira que se evitem paradas de linha de produção. Tá? Isso é muito importante, é a participação do fornecedor de fato na montagem do produto. Esse produto final ele é dividido em módulos e esses fornecedores eles sabem exatamente qual é a participação dele nesses módulos. Né? Então essa empresa líder não realiza nenhum tipo de montagem, mas assegura a qualidade final do produto. Né? Esse é um caso de fato radical da terceirização de serviços. Né? E nós temos aí uma escada de transformações dessas relações entre montador e consorciado. Né? E nessa escada a gente pode ver as transformações necessárias para a realização dessa parceria. Cada degrau da escada nos informa a atividade realizada naquele nível pelo modulista e pela montadora. Então eu posso começar aí com uma montagem, né, que vai formar o outsourcing aí num primeiro momento. Depois eu posso passar para a logística, integração de novos processos e até a participação do projeto. Né? Então eu vou aumentando o meu nível de participação na medida em que eu trabalho nessas competências do consórcio modular. E a ideia é você mudar o seu foco estratégico de tal maneira que existe uma verdadeira parceria entre fornecedores e, no caso, montadoras. Então você tem ali é algo que faz parte da estratégia da empresa congregar esses fornecedores. Então, gente, principais diferenças do consórcio modular em relação ao modelo taylorista-fordista, que é aquele da linha de produção. Né? Então, no consórcio modular eu tenho total desverticalização, enquanto que no modelo taylorista tem uma verticalização da produção. A relação com o fornecedor é aquela de menor preço no modelo taylorista. No consórcio modular eu tenho uma parceria genuína entre empresa líder e modulista. Enquanto eu me especializo em uma única tarefa, o consórcio modular eu tenho um funcionário mais polivalente e multifuncional, porque ele participa mais. Então existem características de fato diferenciadas dos dois modelos. Tá? É uma maneira diferente de encarar essa produção do produto. Pessoal, e aqui como sempre coloquei para vocês as bibliografias, tá? E espero encontrá-los na nossa aula de interação. Um grande abraço e até a semana que vem.